Bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje traremos um assunto que as pessoas têm me pedindo muito por e-mail, têm me pedido nos comentários, até no WhatsApp também. E eu resolvi fazer um capítulo todo sobre isso. Vamos falar sobre Itaúsa. Por que que eu escolhi Itaúsa? Por que que ela é a ação que eu mais tenho em carteira? Foi talvez o vídeo que mais me deu trabalho, porque são vários indicadores, mas vai ser bom, porque a gente vai pegar todos esses indicadores que a gente já aprendeu, que a gente viu até hoje, e a gente vai começar a comparar eles, vai começar a usar na prática para a gente aprender como é que faz isso da melhor forma possível. Primeiro, como é que eu cheguei no setor bancário, tá? O setor bancário tem várias matérias que mostram que ele é o mais lucrativo da bolsa. Tem alguns gráficos e tudo. Eu, numa pesquisa rápida do Google, eu achei essa matéria do Globo.com, mas se você pegar jornais de economia e tudo, você vai ver que todos vão falar a mesma coisa. O setor bancário no Brasil talvez tenha sido o que mais cresceu e um dos que foi mais resiliente nessa época de crise. Só para deixar aqui claro, no primeiro trimestre, dos 5 maiores lucros da Bolsa, 3 foram de bancos. E isso é uma anomalia que existe no nosso mercado, porque a função do banco ela não é de produzir as coisas, ela é de garantir um meio para que se produza as coisas. Então, a gente chama na engenharia, na economia, que é uma atividade meio. Ela não é uma atividade fim. Num mercado desenvolvido, num mercado melhor, tá? No mercado mais evoluído, a atividade fim ela vai render mais do que a atividade meio. Não é o que acontece no Brasil, mas nós, como os investidores, nós temos que aproveitar as oportunidades. E o mercado fala, setor bancário. Então, os principais bancos, só para a gente saber, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. E também tem os bancos médios, o ABCB4, que é o Banco ABC Brasil, e o BRSR é o Banrisul. Esqueci de escrever aqui, mas para a gente saber mesmo. Então vamos começar, eu sempre começo pelos lucros. Eu gosto de ver lucro primeiro de tudo, para ver até se vale a pena eu analisar ou não a ação. Esses aqui são os lucros, tá? O Itaú é esse aqui de cima, o Banco do Brasil é esse aqui que está terminando embaixo, o Bradesco é esse aqui. A gente vê que todos eles tiveram problema nesse primeiro semestre, todos eles tiveram uma certa queda em relação a 2015. Nós vemos que eles saíram mais ou menos do mesmo lugar e Itaú conseguiu a dianteira aqui, entre 2012 e 2015. Ele começou a se distanciar dos demais. E o Banco do Brasil teve uma queda mais forte em 2016. Agora, o crescimento dos lucros vai ter uma curva parecida com essa, porque aqui fica todos na base 100%. Esse aqui é mais fácil para comparar um com o outro. Então, em 2010, todos estariam zero. Aí, em 2011, o Itaú já ficou um pouco acima. Em 2012, o Bradesco estava acima. E depois o Itaú ganhou a dianteira e ele é o que mais cresce lucro de 2010 para cá. Os bancos têm algumas peculiaridades na contabilidade deles, tem alguns indicadores que são mais interessantes a analisar. O primeiro deles é o ROA, que é o retorno sobre o ativo. E por que isso acontece? O banco ele tem como eu falei, uma peculiaridade, porque ele não tem dívidas, ele não pega empréstimos e financiamentos para poder capitalizar para a produção dele. Ele tem o dinheiro e ele empresta para as outras pessoas. O que acontece? Ele passa a ter um passivo muito grande, porque toda pessoa que deposita um dinheiro no banco é um passivo para o banco, ele tem que devolver para a pessoa, e ele passa a ter um ativo muito grande. O valor do patrimônio líquido de cada banco é muito pequeno em relação ao ativo. Normalmente está em torno de 9% a 10%. Então, é muito importante a gente ver o retorno sobre o ativo, ou seja, de todos os ativos que o banco tem, quanto ele consegue ganhar, qual é a rentabilidade que ele tem em cima dos ativos, e não em cima do patrimônio líquido. Mas a gente mede o do patrimônio líquido também.
E tem o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Os devedores são divididos em 9 categorias, tá? De AA até H. AA é os devedores que risco quase zero de dar um calote numa dívida, num empréstimo, e o H é o que é provisionado 100% do empréstimo que a pessoa pegou, do financiamento. A gente vai ver a tabela dos bancos mais para frente e vocês vão entender melhor. Já passei as diferenças da contabilidade dos bancos. Hoje o objetivo não é a gente ficar expert, é ver as diferenças entre um banco e outro e ver por que Itaúsa é melhor. Mas às vezes eu paro para dar essas noções para a gente ficar na mesma página, né? Como eu gosto de falar. Então, retorno sobre o ativo. A gente aqui tem o de Itaú, aqui a gente tem o de Bradesco que a gente tem o do Banco do Brasil. A gente vê que o Banco do Brasil sempre teve um retorno sobre o ativo menor. Quer dizer, provavelmente ou ele cobra juros menor, ou ele cobra tarifas menores, ou ele tem uma operação mais custosa. Tá? O Itaú e o Banco Bradesco, eles têm retornos sobre ativos muito próximos, tá? Desde o início aqui, o Itaú chegou a abrir um pouco e o Bradesco agora está encostando de novo. O Itaú ele chegou até 2% na época aqui melhor de 2015, agora caiu um pouco, está aqui na faixa de 1,8%. Então, só para ter uma ideia, hoje esses bancos aqui têm 1,3 trilhão de ativos, tá? O Itaú, o Bradesco um pouco menos, e o Banco do Brasil que tem mais ativos, tem 1,5 trilhão. Mostrando que aumentar indiscriminadamente o ativo também não é vantagem, não é garantia que ele vai ter uma lucratividade maior. Pelo contrário, o lucro do Banco do Brasil tem caído até. Ele tem feito empréstimos que não deveria ter feito. Deveria ter segurado o crédito igual fez Itaú e o Bradesco. E aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido. A gente vê que o Itaú também está acima. Até agora a gente já viu 3 indicadores. Os 3, o Itaú está acima do que o Bradesco e que o Banco do Brasil. Tá? Por mais que sejam pequenas diferenças, ele está acima. Quer dizer, o retorno do Itaú está aqui sempre girando em torno do 20%, cai um pouco, sobe um pouco, mas ele gira em torno do 20%. O do Bradesco é quase 20%, mas é um pouco menor, tá? Ele gira em torno do 18%. E o do Banco do Brasil, ele era o maior de todos em 2011 e teve uma dilapidação do Banco do Brasil e ele não consegue mais gerar esse retorno sobre o patrimônio líquido. Agora, no último período, chegou em 12%. Agora vamos ver a provisão para devedores duvidosos dos bancos. Primeira coisa que a gente faz é o crescimento de ativos no tempo. Por quê? Só existe o devedor duvidoso porque houve um empréstimo. E esse empréstimo só houve porque pessoas depositaram dinheiro lá, gerando um passivo para o banco e dando um ativo para o banco. O banco ele consegue girar esse dinheiro mais rápido ou mais devagar de acordo com a vontade dele e com a restrição do compulsório. Se ficou difícil, desculpa, mas mais ou menos isso. Então, quer dizer, o Banco do Brasil ele teve uma política de talvez acelerar mais o crescimento dos ativos. Tá? Não tem nenhum problema se acelerar o crescimento dos ativos. Se você tiver demanda para isso, se você tiver pessoas pedindo crédito e se você tiver segurança. Em termos de segurança, todos eles estão seguros. O índice de Basileia deles todos são bem mais altos do que o exigido pelo Banco Central. Mas em relação a essa questão de ter crescido sem essa demanda por crédito, complicou um pouco, principalmente nesse último período do Banco do Brasil. Você vê que o Bradesco teve até uma diminuição aqui dos ativos e o Itaú teve um crescimento muito pequeno dos ativos. Então, o que aconteceu com o crescimento da provisão de devedores no tempo? O Itaú conseguiu fazer um crescimento bem baixo da provisão de devedores no tempo,
tá? Mostrando que eles prezam em primeiro lugar pela segurança, pela falta de risco. E o Bradesco e o Banco do Brasil, que estavam empatados aqui em 2014, você vê que o Banco do Brasil, pô, cresceu 250% a provisão que eles têm que fazer. Quer dizer, é um dinheiro que eles tiram do lucro que poderia ser deles, do lucro que poderia ser do acionista, para cobrir, para deixar ali de provisão, porque eles esperam que determinadas pessoas não paguem os empréstimos. Então vamos deixar aqui mais claro, o Itaú, tá? Ele fez todos esses empréstimos aqui, ele tem todos esses empréstimos em abertos em junho de 2016. Então, o AA é as pessoas de menos riscos, quer dizer, ó, não tem ninguém em curso anormal, quer dizer, não tem ninguém com parcela vencida. O AA também não tem ninguém com parcela vencida, também é um cliente de bom crédito, de bom risco de crédito, na verdade. E aqui você tem a quantidade de parcelas que ainda vão vencer das operações em curso normal, ou seja, das operações que não tiveram problema ainda. Você vê que o Itaú, ele tem só nesses 3 campos aqui, em torno de 85% a 86% de clientes bons, tá? Agora vamos passar no Bradesco. Eu nem peguei o Banco do Brasil para ficar um pouco mais devagar. Olha só o Bradesco, ó, 81 bilhões do total de 341 no AA. O A do Bradesco é maior do que o AA. Enquanto no Itaú, olha, o AA é bem maior do que o A. Mas o principal não é isso. O principal é esse H aqui. O H, tudo que você tem de empréstimo no H, ele é provisionado como com certeza a pessoa não vai pagar. Então o Itaú tem 16 bilhões provisionados com empréstimos para pessoas que ele sabe que não vão pagar ou que já estão em atraso. Ó, a gente vê aqui que tem 9 bilhões e 200 milhões já em atraso de uma provisão de 16 bi. Então quer dizer, eles têm 7 bilhões que eles sabem que eles não vão receber. E quanto mais você vai vindo para cá, maior a taxa de juros que eles vão cobrar, mas maior o risco que eles têm. Eles preferem emprestar mais para o lado de cá. Mas o que eu estava falando? 16 bilhões e meio numa carteira de 497 bilhões no Itaú. O mesmo 16 bilhões no Bradesco numa carteira de 341 bilhões. Então, quer dizer, você vê que a carteira do Itaú hoje de crédito, ela é melhor do que a carteira do Bradesco, porque tem um percentual muito menor de H e tem um percentual muito maior de AA. Eu resolvi parar um tempinho e falar sobre essa receita de prestação de serviços pelo seguinte. Em todos os países, está no mercado desenvolvido, quando a taxa de juro cai muito, o banco ele passa a ganhar cada vez menos dinheiro com a receita de intermediação financeira, que é a receita de juros, basicamente. E aí, o que acontece? Aqui no Brasil, o banco capta o dinheiro a 14% agora, com a queda da Selic, e ele repassa o dinheiro, não sei, no CDC, a taxa média de 40 e poucos por cento, num cheque especial a 100 e poucos por cento ao ano. Enquanto isso, num país desenvolvido, o banco talvez capte a 3%, 4%, e ele vai repassar a 8%, 6% uma pessoa de menos risco, ou 10% uma pessoa de mais risco. Então, o spread dele, essa diferença é menor. Então, o que acontece? Ele precisa ganhar dinheiro, tá, para pagar as contas dele na prestação de serviços. A prestação de serviços é responsável pela metade da rentabilidade do banco, ou às vezes até mais em alguns lugares. E no Brasil não acontece isso, tá? Mas tem um movimento para acontecer isso. Não por causa das taxas de juros, mas porque o banco tem aumentado muito a receita com prestação de serviços. Eles descobriram esse filão e a gente vê que o Bradesco e o Itaú eles aumentaram mais de 80 e poucos por cento a receita com essa prestação de serviço. Prestação de serviço pode ser qualquer coisa. Pode ser desde o extrato que você paga, operação de TED, até um
uma abertura de um financiamento de um imóvel, por exemplo, qualquer coisa é prestação de serviços que o banco faz. Enquanto isso, o Banco do Brasil ele tem ficado um pouco para trás nessa questão. Entendeu? Então, o Banco do Brasil ele tem que reverter isso para que ele não fique para trás, porque isso aqui é uma tendência mundial, isso aqui é uma tendência dos grandes bancos no mundo desenvolvido. Mas a gente falou de Itaú, a gente falou de Bradesco e de Banco do Brasil. Onde entra Itaúsa nisso? Eu acho que ficou claro, tá? Em todos os indicadores que a gente mostrou aqui, que o Itaú ele está na frente dos outros dois, mas na frente do Bradesco por um pouco. Tá? Então, operacionalmente, o Itaú ele é melhor do que o Bradesco e do que o Banco do Brasil. Isso não é suficiente para a gente comprar Itaú, porque ele pode estar muito mais caro no preço do que os outros. Então, agora a gente vai fazer a comparação de preços. O preço sobre o lucro do Itaú, do Banco do Brasil e do Bradesco, já que o operacional é melhor do Itaú e segundo o Bradesco, terceiro Banco do Brasil, eu espero ver um preço sobre lucro maior no Itaú, no meio do Bradesco e atrás do Banco do Brasil. O último está certo, é o Banco do Brasil, mas olha, o Itaú está com preço sobre lucro menor do que o Bradesco. Isso aqui é interessante, isso aqui mostra que talvez seja uma compra para a gente. E o preço sobre o valor patrimonial da ação, a gente vê que os dois estão empatados. Como era de se esperar, o Banco do Brasil está mais embaixo, o operacional dele está pior. Tá? Mas aqui tem uma coisa interessante também. Para as pessoas que gostam de emoção na Bolsa, né? A gente vê que o Banco do Brasil em 2010, por exemplo, ele tinha aqui em torno de 1,6 preço sobre valor patrimonial e o Bradesco Itaú tinha em torno de 2,6. Então, quer dizer, aqui ele aumentava 60% o valor, ele chegaria no Itaú e no Bradesco. Então, ele tinha um desconto aqui ó, em torno desses 60%, ou de cima para baixo uns 40%. Agora, nessa atual situação, esse desconto já está em torno de 80%. Então, ele aumentou o desconto, mas teve uma pior operacional também. Se as pessoas imaginarem que isso aqui pode subir para chegar naquele desconto daquela época, até um desconto menor, esperando que agora vai ter menos intervenção do Estado, pode ser que o Banco do Brasil ande para frente. Eu prefiro comprar fundamentos. Eu prefiro comprar operação, eu prefiro comprar a longo prazo. Mas a pessoa que quer ver só a diferença de preço, pode ser que o Banco do Brasil dê uma boa entrada, igual ele tem subido mais do que os outros. Então, onde é que entra Itaúsa? A Itaúsa é uma holding que centraliza as decisões financeiras e estratégicas das empresas do conglomerado. As empresas do conglomerado são essas, tá? Itaú Unibanco, Duratex, Itautec e Elequeiroz. Eu, basicamente, nem olho tanto essas outras, que são empresas ruins. Por quê? A gente vai ver no próximo slide que Itaú Unibanco corresponde a 95% do valor de mercado de Itaúsa. Então, essas aqui, elas não modificam tanto. Não vou falar que não modifica, mas não modifica tanto. No próprio site de Itaúsa, existe uma tabela e depois um gráfico que chama Desconto Itaúsa. O que é isso? Ela mostra o total de ações de cada uma das empresas que ela tem, a cotação média, todo mês ela faz isso, o valor de mercado das ações, a participação que ela tem e quanto do valor de mercado deveria ser dela. Entendeu? Então, hoje o valor de mercado, quer dizer, em 30 de setembro, o valor de mercado de Itaú Unibanco é 211 bilhões de reais. Vezes 37%, que é o percentual de Itaúsa, 78 bilhões 951 é o valor de mercado da participação dela em Itaú. E assim ela faz para todos. Aí ela soma o que ela tem de caixa de aplicação financeira, que são os ativos e as contas líquidas que ela tem para pagar, e ela chega no valor de mercado que deveria ser o valor de mercado dela, ou seja, 82 bilhões 377 milhões. Esse valor nunca é exato, ele sempre tem um desconto, tá? Principalmente porque essas empresas aqui não são tão boas, mas elas só são 5%. Então, quer dizer, por mais que elas deem algumas até prejuízo,
eu imagino que um desconto já bom, até excessivo, seria em torno de 10%, talvez. E hoje tá com desconto de 24%, quer dizer, em 30 de setembro está com desconto de 24%. No dia que eu falei para vocês sobre Itaúsa, estava com desconto de 24%. Por que eu estou falando isso? Porque nesse dia aqui, Itaú estava 35,69, hoje Itaú está 36,60, ela subiu 3%. Itaúsa estava 8,40, hoje está 9,10, ela já subiu 8%. Então esse desconto já diminuiu, ele deve estar em torno de 20%, 21%, ele já diminuiu. Vamos ver o histórico de descontos. No dia 30 de setembro, esse patamar de desconto em relação a YouTube chegou ao maior valor desde dezembro de 2007. Aqui, ó, 2006, 25,2. Aí 2007, 23,9. A partir daqui, ó, não chegou a mais de 24% nunca esse desconto. E tinha chegado em setembro. Então, para mim, era uma compra óbvia. Itaúsa ao invés de YouTube, mesmo tendo aquelas empresas que eu não gosto, Duratex, Elequeiroz e Itautec. Tá? Bom, hoje terminou a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham percebido como é que faz para analisar uma empresa, tá? De cabo a rabo. Eu não consegui pegar todos os tópicos que eu queria, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo. Serviu para mostrar para vocês como é que faz até para analisar, como é que faz para ver, tá? Não é um processo simples, é um processo que às vezes demora meses para a gente descobrir uma empresa. E para pegar esse ponto de compra certo também, como a gente viu aqui, eu peguei na hora do maior desconto que ela estava em relação ao Itaú, que era controlada dela. E eu queria agradecer a vocês pela audiência, por estarem assistindo aos vídeos, e queria também pedir para que vocês compartilhassem, que vocês se inscrevessem no canal. Eu espero que esse vídeo agrade a todos. Muito obrigado e boa tarde.